Olha, o corpo humano é sem dúvida uma das máquinas mais perfeitas que a gente conhece. Pensa bem, cada movimento, do mais simplesinho até o mais complexo, é uma verdadeira obra de engenharia. E hoje, para a gente entender tudo, vamos dar uma de mecânico e desmontar essa máquina para ver como ela funciona de verdade. E a pergunta que fica é essa, né? Como é que pode? A gente é feito de osso, uma estrutura super rígida. E mesmo assim, a gente consegue dançar, correr, ou sei lá, pegar uma xícara de café com uma delicadeza, uma precisão inacreditável. O segredo, como a gente vai ver, está na conversa perfeita entre as peças e o chefe da operação. Então, para facilitar nosso papo, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa assim: o corpo é a máquina, o hardware, sabe? Com todas as peças e engrenagens. E o cérebro? Bom, o cérebro é o operador, o software que manda em tudo. É ele que diz para a máquina o que fazer. Bora mergulhar nessa ideia? Beleza, então vamos começar pelo começo, né? Pelas peças. Toda máquina precisa de uma estrutura. E no nosso corpo, essa estrutura fundamental é feita de ossos e juntas, as famosas articulações. É a partir daí que todo e qualquer movimento é construído. E o legal das juntas é como elas são classificadas. Não é só sobre onde elas ficam, mas principalmente sobre o quanto elas se mexem. Olha só que interessante. Existem as fibrosas, tipo as do crânio, que são travadas, sabe? A função delas é estabilidade total, zero movimento. Aí vem as cartilaginosas, pensa nos discos da nossa coluna, elas se mexem um pouquinho. Mas as estrelas da festa mesmo são as articulações sinoviais. Essas sim dão um show de movimento. E, claro, osso não é tudo igual, nem de longe. A forma de cada um diz exatamente para que ele serve. Pega os ossos longos, por exemplo, como o fêmur, o osso da coxa. Eles funcionam como alavancas gigantes, perfeitos para movimentos amplos. Agora, olha os ossos curtinhos, tipos do pulso. A missão deles é outra. Dar estabilidade, absorver impacto, sabe? Para aqueles movimentos finos, precisos. É isso, peças diferentes para trabalhos totalmente diferentes. Tá, mas o que segura toda essa estrutura? O que conecta tudo? Basicamente, são três caras super importantes. Primeiro, os ligamentos. Pensa neles como fitas super resistentes que ligam um osso no outro para dar estabilidade. Depois, os tendões. Eles são a ponte entre o músculo e o osso. É por eles que a força passa para gerar o movimento. E por fim, a cartilagem. Aquela capinha lisa na ponta dos ossos que faz tudo deslizar macio, sem atrito. E por falar em deslizar macio, vamos focar agora num componente que é, assim, essencial para as nossas juntas que mais se movem. É como se fosse um lubrificante secreto, sabe? É ele que deixa a nossa máquina funcionar redondinha, sem gastar e sem doer. E esse tal lubrificante secreto se chama líquido sinovial. Ele é um fluido meio viscoso, a textura lembra a clara de ovo, sabe? E ele fica ali, preenchendo o espaço dentro das nossas articulações que mais trabalham, tipo o joelho, o ombro. E quem fabrica ele é uma membranazinha que reveste a junta por dentro, a membrana sinovial. E as funções desse líquido são, nossa, vitais. Pensa só. Primeiro, lubrificar. Ele faz os ossos deslizarem um no outro sem raspar. Segundo, nutrir. A cartilagem não tem vasos de sangue, então é o líquido sinovial que serve o almoço para ela, levando todos os nutrientes. E terceiro, amortecer. Ele funciona como uma almofadinha, absorvendo o tranco de cada passo, de cada corrida. E isso nos leva a uma ideia que parece até contraintuitiva, mas é fundamental. É o próprio movimento que faz esse líquido sinovial circular, que bombeia ele para espalhar os nutrientes pela cartilagem. Ou seja, usar as articulações é o que as mantém saudáveis. Ficar parado é que estraga. O movimento é literalmente a comida das nossas juntas. Certo, acho que a máquina, o hardware, a gente já entendeu bem. Agora, vamos falar de quem está no comando, né? Quem opera tudo isso. Vamos falar do nosso cérebro, o centro de comando por trás de absolutamente toda e qualquer ação. E uma das primeiras coisas que a gente nota quando vê um cérebro é que ele é todo enrugado, né? Cheio de dobras. E isso não é à toa. É uma solução de design simplesmente genial da natureza. Essas dobras, os giros e sulcos servem para aumentar a área de superfície de um jeito absurdo. Assim, cabe muito mais neurônio dentro do nosso crânio. E mais área significa mais poder de fogo, mais processamento. Bom, o cérebro não é uma massa única. Ele é tudo dividido em áreas especializadas, os lobos, cada um com sua função. Vamos começar pelo chefão, o lobo frontal. Pensa nele como a sala de controle. É ali na frente que a gente planeja as coisas e, principalmente, toma a decisão de se mexer.
Indo um pouco para trás na cabeça, a gente chega no lobo parietal. A função dele é processar sensações que vêm do corpo todo: tato, dor, calor, frio. É ele também que nos dá a noção de espaço, sabe? Pra gente saber onde nosso corpo tá em relação às coisas e não sair batendo em tudo. Agora, aqui dos lados ficam os lobos temporais. Eles são os responsáveis por processar o que a gente ouve e são super importantes para a nossa memória. Sabe quando a gente ouve uma buzina e reage na hora? Ou quando lembra os passos daquela dança? Pois é, agradeça ao seu lobo temporal. E lá na nuca, bem atrás, fica o lobo occipital. A função dele é bem específica, mas gigantesca: processar tudo que a gente vê. E nem precisa dizer o quanto a visão é crucial para guiar nossos movimentos, né? Seja para desviar de alguma coisa ou para acertar a mão num objeto. Mas não são só os lobos. Tem uma outra estrutura fantástica ali atrás, embaixo, chamada cerebelo. Se o lobo frontal é o chefe que dá ordem, o cerebelo é um maestro. É ele que faz o ajuste fino, que garante que o movimento saia suave, preciso, coordenado, e não todo desengonçado. E nosso equilíbrio é todo por conta dele. Ok, agora vem a parte mais legal. Vamos juntar tudo. Como é que a máquina e o operador, as peças e o cérebro conversam para de fato criar o movimento? É aqui que a mágica toda acontece. Vamos pegar um exemplo bobo, um simples aceno. Como isso acontece? Bom, tudo começa com a decisão, lá no lobo frontal. Opa, vou dar um tchauzinho. Na mesma hora, o cerebelo já entra em campo, calculando a força, a velocidade, o jeito do movimento. O sinal elétrico desce, os músculos contraem, os tendões puxam os ossos do braço, e aí as juntas do ombro, cotovelo e punho, cheias daquele líquido sinovial, fazem o resto, permitindo que o movimento seja super fluido. E o mais incrível, isso tudo acontece numa fração de segundo. É muito rápido. E esse exemplo simples do aceno mostra perfeitamente a ideia central de tudo isso. O nosso corpo não é só um amontoado de peças soltas jogadas numa caixa. De jeito nenhum. É um sistema onde o hardware e o software, a máquina e o operador estão conversando o tempo todo. É uma integração perfeita que resulta nesse milagre que é o movimento. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Se o nosso corpo é esse sistema todo integrado, será que existe uma peça mais importante que as outras?